Mais um cafezinho com a Dai começando, e hoje nós estamos com o nosso segundo encontro com o Dr. Fábio Toledo. Nós já conversamos, tá? Hoje nós vamos direto ao assunto, mas quem quiser saber detalhes, é só procurar lá nos bate-papos que vocês vão encontrar um pouquinho da história do Dr. Fábio. E hoje o assunto é união estável, gente. Então, ó, o assunto tá bem polêmico por aqui. Doutor Fábio, eu quero agradecer esse encontro, mais uma vez, trazendo um assunto, né, de utilidade pública. Nós falamos, gente, sobre a Lei Maria da Penha, então vocês também podem buscar lá para conhecer um pouco mais sobre essa lei, tá? E muito obrigada pela presença. Imagina, Alice, é um prazer estar aqui, elucidando todas as questões jurídicas relevantes, né? De utilidade pública e muito importantes para o dia a dia das mulheres. Eu quero aproveitar, gente, já agradecer também ao Dr. Fábio, porque ele também é apoiador do nosso projeto Cafezinho com a Dai. Muito obrigada por essa confiança. Imagina, é um prazer nosso, Alice. Espero que continue. Está sendo um sucesso. Parabéns, muito sucesso. E você tem muita desenvoltura como jornalista, entrevistadora. Tá de parabéns. Obrigada, ó, já ganhei o dia. Bom, vamos lá, gente, vamos começar. A primeira questão, né, o que seria essa união estável, juridicamente falando? Porque a gente escuta muito, mas o que seria realmente? Me permita fazer um breve histórico, porque antes da Constituição Federal só existia o casamento. Sim. Né? E aí existia, às vezes as pessoas se uniam e não eram reconhecidas nenhum direito, né? Se o marido falece, a mulher não pode pedir pensão por morte, não pode pedir nenhuma ameação, nenhuma partilha dos bens, né, do inventário, né? Então ela ficava assim realmente à mercê. E aí depois a jurisprudência, percebendo esse fato, né, no mundo real, né, as pessoas não casadas se uniam. Então a jurisprudência começou a identificar que é uma sociedade de fato. Então um casal se uniu, abriu uma empresa, abriu um negócio, eventualmente o homem morreu, e aí tem que partilhar pelo menos metade da sócia. Então entendiam assim dessa forma, inclusive com relação a relacionamentos homoafetivos, também entendiam como uma sociedade de fato, né? Que às vezes terminava o relacionamento e aí tinha que ser partilhado o patrimônio que ambos haviam trabalhado para constituir, né? Sim. E havia também a questão do concubinato. O concubinato era o puro. Tinha essa diferenciação. Concubinato puro é quando duas pessoas tinham um relacionamento sério e não eram casadas. E o impuro era amante, quando na verdade a pessoa era casada e tinha uma parceira sexual, então era concubinato impuro. Então, por conta dessa questão, o termo, a expressão concubinato sempre foi carregado de certo preconceito, né? Uhum. Então, e aí, com o avanço da sociedade e tudo, a Constituição Federal de 1988, ela reconheceu que seria entidade familiar, ou seja, família, também a união estável, não necessariamente o casamento, mas quem quiser converter a união estável em casamento, a lei também estimula.
No caso, a gente pode dizer que a união estável seria a garantia de direitos depois de uma separação? Com certeza, Alice, porque na verdade você tem, veja bem, a partir do momento que o Estado reconhece a união estável como uma entidade familiar, é como se fosse um casamento. Então, você tem uma união estável que não é casada, você quer se divorciar, então você tem que entrar com uma ação, pedir o reconhecimento da união estável desde lá de trás, o período que você vai provar, o início da união, cumulado com o pedido de dissolução da união estável, que seria o divórcio, né? Então vai ser determinado esse termo temporal entre o início e o término da união estável. Por isso que seria uma ação de reconhecimento de início da união estável e de dissolução da união estável, que seria um divórcio, assim, entre aspas, da união estável. Então, e aí nesse período pode ser feito também a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, né? Porque presume-se, não tendo nenhum contrato escrito na união estável, né? Pode haver uma escritura de união estável estabelecendo um regime de bens, mas não falou nada o regime de comunhão parcial de bens, que é o quê? A partir do momento que vocês estão juntos, tudo que vocês comprarem é dos dois. Mesmo se tiver um imóvel, só no nome do marido é de ambos, tá? Então, e aí a comunhão parcial é assim. A separação total, você pode também casar e fazer um pacto antinupcial, estabelecer o regime de bens do casamento, pode ser uma separação total de bens. Cada um já tem a sua profissão, né, o seu patrimônio, e fazer essa separação e depois faz uma escritura, um pacto antinupcial, e aí depois faz o casamento, registra esse pacto antinupcial para fazer o casamento, e também, se for fazer uma união estável, pode ser feita também uma escritura de união estável e estabelecer um regime de bens, de separação total de bens ou comunhão parcial. Ah, mas eu me casei e não fiz nada disso. Estou desamparada? Não, não está. Por quê? Principalmente se você tem a prole, né? Que são os filhos do casal, né? E aí fica mais fácil comprovar que aquilo é uma entidade familiar, né? E é uma união estável. Mas para efeitos de antever os problemas, né? Porque às vezes vem um problema e aí uma concatenação de problemas, né? Um falecimento em família, uma doença, e aí é bom que seja reconhecido por escritura de união estável, né? Para já estar delimitado esses direitos reconhecidos pelo Estado, né? Porque a união estável, ela, na verdade, ela é um fato. Ela é um fato que precisa ser provado. Se tem uma escritura de união estável, ela já é a formalização, né, de que há essa união estável, que há esse fato, que é a constituição de uma entidade familiar, que nasceu ali primeiro com o namoro e depois com a intenção definitiva de constituir família, né, de forma pública, um convívio contínuo e duradouro, né? Interessante que no começo, antes da Constituição Federal, tinha a legislação que dizia que o prazo mínimo para ser reconhecida a união estável era de 5 anos. Então, somente após esse prazo da convivência pública e duradoura, contínua, que poderia o juiz reconhecer a existência da união estável, né? E agora com a Constituição Federal não existe um prazo mínimo. E precisa morar junto para ser considerado uma união estável? Morar junto já é um indicativo de que é união estável, né? Mas às vezes não precisa. Às vezes você tem um casal
que por questões de ascensão profissional, um precisa se mudar de cidade, né? Aí você, eventualmente, tem... separação de corpos. A separação de corpos, né? Fica a saudade, mas permanece o intuito de família. A família permanece unida, permanece se falando todo dia, né? E permanece a fidelidade, né? Permanece a família como no seu sentido de formação, né? Mas, então não precisa, respondendo a sua pergunta, não precisa morar na mesma casa, mas tudo vai de acordo com o caso concreto, né, Alice? E como se prova que existe essa união? A prova testemunhal, conta conjunta, né, os extratos bancários, se são sócios do mesmo clube, da mesma entidade, né, ela é beneficiária de um plano de saúde, né, e são esses elementos, né, algumas provas documentais que já vão dar indícios que existe ali a união estável e não só um simples namoro, que é bem difícil esse liame subjetivo entre o namoro. Sim, até que ponto é um namoro, né? Até que ponto é uma união estável, até que ponto já está no nível de casamento. É bem subjetivo mesmo. O nosso Superior Tribunal de Justiça tem identificado com muita preocupação a exploração patrimonial da mulher, né? Em casos de dissolução da união estável, né? Então, é importante, sim, esse fato social que acaba prejudicando a mulher e a criação dos filhos, né? Porque a mulher acaba geralmente ficando com os filhos, né? E gerando uma hipossuficiência da mulher com os filhos quando não tem uma partilha de bens adequada com o término da união estável, né? Aí, no caso, houve a separação. A mulher tem os mesmos direitos como se ela tivesse casada? Perfeitamente. Tem os mesmos direitos. Sim. Gente, é mais fácil casar. É mais fácil casar, porque aí você não fica na dependência do... Será que o plano de saúde vai me aceitar como beneficiária? Né? Eu não tenho a prova. Porque tem plano de saúde que tem políticas diferentes, né? Com relação a sobrinhos, agregados, né? Que você quer constar como beneficiários do seu plano de saúde. Então, assim, é sempre bom formalizar, né? Já tá ali público, todo mundo sabe que vocês estão morando juntos, né? Então, formaliza que fica mais fácil. E é importante, posso te contar uma coisa interessante? Claro. Teve uma época que eu fiz curso de fotografia e passei a fotografar casamentos. E também passei a fazer aquele ensaio fotográfico Trash the Dress, conhece? Não. É um ensaio que começou nos Estados Unidos, que se fazia dos noivos e se sujava o vestido. Então era um ambiente de natureza. Os noivos iam para um ambiente de natureza. A noiva entrava na lagoa, entrava na corredeira e fazia umas fotos belíssimas em um ambiente natural. Por quê? Porque queria queimar o vestido. Queimava nos Estados Unidos, queimava o vestido porque lá tem o costume, né, tradição, a filha usar o vestido de noiva que a mãe usou no casamento da mãe e assim sucessivamente. E aí havia algumas que queriam romper com esse costume e aí começaram a fazer um ensaio fotográfico Trash the Dress, ou seja, suje o vestido. Já destrua o vestido para não ter que usar a próxima. E aí você sabe que teve um casal que falou assim, você sabe que o meu filho e a minha mulher me tratam diferente porque houve um ritual de passagem da vida de solteiro ou não casado
para aquela nova vida de união estável, mas com mais comprometimento, porque eu vi um ritual. Então eu acho que é importante o casal ter um ritual assim de comprometimento. E aí, quando eu vendi lá um ensaio fotográfico, o casal declarou que o álbum fotográfico fez mudar o relacionamento que eles tinham, né? E ficou, acho que, mais amor, sabe? Renovou, né? Aqueles votos Sim. de amor eterno. Então, achei Acho muito que interessante. resgata, né, tudo aquilo que já foi vivido. Porque hoje em dia tem também, né, esses votos, renovação de votos. E acho que Sim. deve ter uma simbologia bem forte, né, para o casal que faz esses. Bom, no caso dos bens, como que ficam os bens na união estável? Meu bem pra lá, meu bem pra cá. O que é meu, o que é teu é teu. Então o pessoal faz muita confusão, né, com relação à partilha de bens. A partilha de bens, você tem a partilha de bens do divórcio e a partilha de bens quando há o óbito, né? São coisas diferentes. Até sim. tem a reforma do Código Civil que está querendo mudar algumas coisas. Mas assim, na união estável, geralmente não estabeleceu regime de bens, então é a regra geral, comunhão parcial de bens. Iniciou a união estável, todos os bens adquiridos na constância da união estável é que agora, com a dissolução da união estável, que vão ser partilhados. Então você faz um levantamento patrimonial, bens imóveis, bens móveis, os carros, né? As dívidas, o passivo também. As dívidas. O passivo também. E aí, senta para fazer aquela dissolução amigável e tentar identificar como vai ser a partilha. Quem fica com o carro, né? Mas tem as parcelas do carro, mas também tem as parcelas da casa. É um rolo, viu? Às vezes é melhor aguentar o marido, viu, Alice? Ou aguentar a mulher, né? Ou aguentar a mulher. E sobre herança? Quando tem herança envolvida, como que acontece? Então, a herança, você sabe que existem bens particulares do marido que ele já tinha antes, né, do casamento. Ele ganhou um apartamento dos pais, né? Então esse apartamento, ele é dele. Não vai ser partilhado não entra com a ex-mulher, sim, né? E aí a herança também a tendência é que seja bem particular, né? Agora, e aí os bens adquiridos na constância da união estável seriam partilhados, mas aí é jurisprudência, caso a caso vai evoluindo o entendimento. Se você adquirir um bem na constância da união estável, mas com um produto o dinheiro da herança que você recebeu lá atrás, então esse bem que você adquiriu na constância da união estável estaria fora da partilha em caso de dissolução da união estável. Deu para entender? Deu. Né? Porque você adquiriu aquele bem com um casal, você adquiriu com um dinheirinho lá do cofrinho. Que não fazia parte ainda, lá atrás, né? Que não foi assim um trabalho, né? Um dinheiro que se ganhou com o trabalho do casal, né? Então, assim, o direito, assim, ele é dinâmico, tem a letra fria da lei, e aí você vai tendo as interpretações, os advogados também vão levantando teses jurídicas, né? Porque às vezes o legislador não consegue abranger todas as hipóteses do mundo, né? Então aí tem aquelas nuances, aquelas exceções, né? Que aí a jurisprudência jurisprudência são as decisões majoritárias dos tribunais e acabam demonstrando qual é a linha de pensamento daquele tribunal, né, estadual, e
e acaba direcionando também um pouquinho o entendimento e as sentenças do juiz. Aí, no caso de separação com filhos, as crianças têm direito à pensão alimentícia? Certamente, mesmo porque, mesmo se não houver união estável, eram só dois namorados, acho que é hoje em dia... dá no Brasil da cadeia, né? Isso daí acho que é uma das leis tô querendo dizer que funcionam. Sim, sim. Mas hoje em dia também tem casos que a guarda dos filhos está com o marido e a mulher, se não paga a pensão alimentícia, também vai presa. Hoje em dia as mulheres, né, que estão com cargos, né, também entraram no... assim, as pessoas que já têm uma família, né, e não assinaram, não oficializaram essa união. É considerado ainda assim união estável, mesmo não tendo assinado em cartório? Qual que é a importância de ter assinatura em cartório? É só para comprovar que existe? Então, ou você assina e faz uma escritura de união estável, ou você tem que entrar com uma ação, né? Tem muito da reconhecimento pós-mortem, após a morte do marido, que você vai entrar com uma ação de reconhecimento de união estável. Se é pós-mortem, ele não tá ali para assinar a escritura de união estável, né? Então, você tem que... É bom que faça em vida, né? A escritura de união estável, senão é um processo que você depende de provas testemunhais. Mas só a união estável, ela é um fato que tem que ser provado. As provas são as provas testemunhais, as pessoas que conviveram com o casal, são provas documentais, né? Os extratos bancários ou conta conjunta, né? Plano de saúde, ela é beneficiária do plano de saúde familiar dele, né? Então, esses já são todo um conjunto probatório que vai convencer o juiz de que houve uma união estável. E você tem que delimitar também o termo, né? Começou em tal mês de tal ano, né? E finalizou agora. Então, se, por exemplo, a mulher, se, no caso, o casal não formalizar, ela perde os direitos dela ou não? Não, ela não perde, mas tem que reconhecer. Aí seria todo aquele processo de ter testemunhas, de juntar provas para poder comprovar que havia realmente uma união. Acontece isso até na área da Previdência, né? E você tem que fazer um processinho. Na época minha, quando eu estava como assessor jurídico do Exército, tinha muito isso. Na área de seção de nativos e pensionistas, você tinha uma pensionista que só que não era casada. E aí tinha que provar, fazer uma ação, na época era ação de justificação, provava com testemunhas que ela era viúva, que ela era a esposa, que teria havido uma união estável com aquele falecido, para que aí a viúva pudesse ter direito à pensão por morte do militar. Entendeu? Então, assim, é melhor casar. Melhor, casa no civil, não quer gastar muito dinheiro, não quer fazer um casamento religioso. É mais prático. Grande, enorme, tudo. Você pode casar no civil, fazer uma cerimônia menor e casa formaliza, né? Porque senão fica mais vulnerável. A pessoa que parte termina os problemas, né? Para quem fica, os problemas já deixa resolvido por aqui, né? Ficam em dobro, né? E no caso, assinou a união estável, não quero mais, quero me separar. Qual que é o processo de separação, né? No caso da oficialização. Sim, se for amigável, é da mesma forma, por uma escritura de dissolução da união estável, né? Aí vocês podem estipular se vai haver a partilha amigável naquele momento ou uma partilha posterior, né? Mas acabou, brigaram, vamos terminar amigavelmente, né? Não deu mais certo,
você já passou uma semana aí na casa de sua mãe, vamos Já fica por lá. finalizar isso, né? Já levou suas roupas, então vamos, né? Então faz a escritura de dissolução no estável. É importante sempre consultar o advogado, porque existem casos e casos, né? As peculiaridades patrimoniais de cada um, né? E aí te assessora, o advogado vai te assessorar para poder redigir um documento e abranger a proteção patrimonial e fazer aquela dissolução da união estável, que fica ali, uma escritura pública, um documento público de conhecimento de terceiros, de todos, né? Aí, no caso, separou. Tem um período, vamos supor que a pessoa resolve casar, ou resolve até fazer outra união estável. Tem alguma, sei lá, algo que impeça? Tem um prazo, tem um tempo, ou pode ser na sequência? Pode ser na sequência, né? Na verdade, existem alguns impedimentos. Aqueles impedimentos do casamento também se aplicam à união estável, né? Uhum. Você não pode casar com primo, né? Essas questões do Código Civil, de impedimentos para o matrimônio, também se aplicam à união estável. Agora, você conseguiu a dissolução. Se você já tem uma nova ou novo objetivo em vista, você pode cometer o mesmo erro e fazer uma nova união estável. Já uniu, não deu certo, casa, então, dessa vez. Né, comer como é que diz minha avó? Um saco de sal antes, junto, né, para poder conhecer a pessoa realmente, se tem aquela química cerebral, né, se é aquilo mesmo, né, os valores, as manias. Você tá vendo como é que é, você vai encarar essa, né? Depois não vai dizer, né, que não sabia. Porque o namoro, né, Alice, o namoro é muito mais fácil, né, muito mais, com menos desafios, né, o casamento tem mais desafios, tem que ter mais comprometimento. E você tem também a família do cônjuge, que vem todo um pacotinho de problemas que você tem que administrar, apoiar, né, e aí, um beijo pra minha sogra maravilhosa. Sei. Cara de pau. E quais são os cuidados que as mulheres devem ter em relação, né, os cuidados jurídicos em relação à união estável? Então, às vezes, você sabe, como já mencionou, na Lei Maria da Penha, existe também a violência não só a física, mas a violência patrimonial, né? Então, a própria legislação, o Código Civil, diz que a gestão do patrimônio do casal, ela é feita pelo casal e não só pelo marido ou só pela esposa, né? Então, isso às vezes acontece uma dominação, né, de um cônjuge sobre o outro, que pode gerar prejuízos, né? Às vezes uma dilapidação patrimonial, né? Até durante a união estável. A pessoa compra um imóvel no nome do sobrinho e não conta para a esposa, né? Então precisa ter atenção, né? Não ter tanta ingenuidade que o amor é lindo, mas as pessoas são más, as pessoas cometem erros, né? E às vezes você só conhece depois que se separa, né? Eu acho que na hora da separação você consegue conhecer bem melhor, né? Às vezes você vive uma vida inteira e não conhece. Da hora que separa, aí você começa a ver quem realmente era aquela pessoa, né? Você começa a conhecer mais profundamente, vamos dizer assim. Você não faz seguro do seu carro? Sim. Né? Para você trafegar por aí. Uma garantia, segurança, né? Você precisa de uma segurança também. É interessante fazer a escritura de união estável, que aí você está mais
esposa está mais protegida, né? Falece o esposo, acidente automobilístico, você vai ter, conseguir provar, já tem a escritura não estável, prova junta essa escritura de união estável para pedir uma pensão por morte, para ter depois ser a inventariante, pedir a abertura do inventário do falecido, né? E aí você vai levantar todos os bens ativos, que são o crédito, e o passivo, que são as dívidas, para depois partilhar entre a meação é metade da esposa, e os herdeiros, que são os filhos. E a procura desse tipo, né, de união, ela tem dados, ela é grande, ela se equipara do casamento? Olha, eu não me recordo de dados estatísticos atuais, mas o brasileiro gosta muito de união estável. Acho que isso é psicológico, né? Também, né? Você pensar que não, eu não tô casada, eu tô unido, mas não tô casado. Acho que o peso da ideia do casamento fica mais leve psicologicamente falando, né? Também acho que entra um pouquinho do psicológico. Eu acho que o brasileiro prefere a lua de mel do que gastar com casamento, entendeu? Mas, assim, a união estável, ela acaba sendo uma forma prática, né? De iniciar com aquele teste, vamos ver, vamos tentar fazer junto, vamos dividir as despesas, né? Às vezes é um passo não tão seguro, é um passo com certas dúvidas, né? E aí depois acaba consolidando aquela entidade familiar mais sólida, tudo, e aí a pessoa acaba não convertendo a união estável em casamento. A lei até diz, né, que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento, mas na prática acaba tendo os mesmo reflexo jurídico a união estável do que o casamento. Entendi. Bom, doutor Fábio, nós estamos finalizando essa conversa e, como sempre, eu gostaria de pedir que deixasse uma mensagem, né, para as mulheres, para os homens, para quem pretende se casar, união estável. O que o senhor pode falar para as pessoas? Alice, eu posso dizer que aquilo que até acabei mencionando, né? A questão você tem um carro, você se preocupa com ele, aí você contrata um seguro de veículo automotor, né? Então, você também, quando você se aventura num novo amor, num novo casamento, é importante também que você tenha esse sentimento de precaução, né? Com relação aos seus bens patrimoniais, a sua vida profissional, não desistir da sua vida profissional por conta de um esposo, assim, facilmente, né? Porque hoje em dia, às vezes, até a reputação é tão fácil de ser destruída, né? Agora com internet, né? Com IA. Com IA. Montagens. Né? E eu acho que, assim, você não ser egoísta, mas você se doe pro seu amor, mas tenha também precaução, não deixe seu crescimento profissional, né, ser prejudicado, né? Você tem que crescer junto, né? Sim. E às vezes, principalmente a mulher, porque a mulher, às vezes, no mercado de trabalho, ela tem às vezes um salário menor, às vezes menos chances de promoção, né? Então, realmente ela acaba ficando mais prejudicada, né? Então, assim, tenham ponderação, né? Inteligência e procurem conhecimento com Café com a Dai. Obrigada, doutor. Bom, gente, vai ficar o contato aqui do Dr. Fábio para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, podem entrar em contato, certamente ele vai esclarecer, tá? Muito obrigada, agradeço novamente. E é Prazer claro estar aqui.
que eu vou agradecer hoje o bolinho da Neide para esse café gostoso que está chegando agora, a Cristal Água que também está aqui presente. Enquanto nós vamos tomar o nosso cafezinho, nós fechamos mais um bate-papo com os nossos queridos patrocinadores. Gente, muito obrigada e até a próxima.